Vocês vão ver que o tema inovação, ele perpassa diferentes contextos sociais e culturais. E isso é relevante para a nossa discussão, porque muitas vezes algo que é inovador no nosso contexto regional ou mesmo nacional brasileiro, não vai ser inovador em um outro contexto. Então esse vai ser um tema recorrente e que vai nos apoiar durante a nossa discussão. É importante também que vocês busquem, além do que a gente vai ver nesses encontros, outras referências, outros textos e outras leituras, para que a gente possa complementar a formação do nosso curso. Eu separei para vocês aqui alguns livros que são referências que eu utilizei para montar esse curso, e essas referências podem apoiar vocês em algumas leituras complementares durante o processo de aprendizagem. Aqui nessa tela cabe destacar dois livros, um livro de um autor que chama Roberto Verganti, que escreveu o texto Inovação Orientada pelo Design. Esse autor é um autor italiano, mas que dá aula nos Estados Unidos, então ele tem uma formação muito interessante porque pega a perspectiva mais qualitativa do design italiano e a visão mais quantitativa do design americano. Então ali a gente vai ter uma série de referências que vão aparecer no módulo 4 do nosso curso. Do lado desse livro tem um outro tema bastante relevante, um livro bastante relevante que chama A Arte da Inovação e é de um autor mais prático, um dos autores desse livro é um dos donos da empresa IDEO, uma empresa bastante reconhecida pelo tema design, e nesse livro ele abre para a gente o processo de inovação da empresa. Então a gente vai ver alguns exemplos também da IDEO, e esse livro vai ser uma referência importante para nós. Fora esses textos, tem muitas referências do ponto de vista de inovação e design, mas tem um ponto bem importante que vocês têm que saber. Além do tema inovação e design, ou para trabalhar com inovação, além de compreender a perspectiva metodológica que vem do design, eu preciso trabalhar com conceitos que impactam no processo de inovação individual. E para isso, eu vou usar alguns autores que vão brincar com algumas perspectivas, com a ideia de modelo mental e com exercícios que fazem com que a gente repense o processo de inovação. Esses autores, especialmente um deles, que chama James Adams, vai ser bastante trabalhado no segundo módulo do nosso curso, que é o módulo que trabalha a perspectiva de inovação e modelos mentais. Só para fazer uma perspectiva linear dos nossos encontros, né? Na realidade, o primeiro módulo é o módulo que vocês têm que fazer no início, obviamente, porque tem os conceitos preliminares, mas depois disso, o módulo 2, 3 e 4, a ordem dos módulos pouco importa do ponto de vista do processo de aprendizagem. Né? Obviamente, quando a gente monta um curso, pensa direitinho numa estratégia didática de construção do conhecimento. Mas não existe nenhuma diferença entre fazer o módulo 2, 3 ou 4 antes. O módulo 1 é um módulo que trabalha com os temas de conceitos de inovação, tipologias de inovação e casos de sucesso ou de insucesso do tema inovação. A gente vai discutir nesse módulo também os mitos da inovação, né? Algumas coisas que a gente acredita muitas vezes e que não são reais do ponto de vista prático do processo de inovação. O módulo 2 é um módulo focado no indivíduo. É um módulo que trabalha como eu posso trabalhar com exercícios distintos para gerar inovação e para trabalhar com a perspectiva da inovação individualmente. Então, o ponto central desse módulo é a ideia de modelos mentais. Esse é um ponto relevante. Como que eu faço para abrir os meus modelos, para ampliar o que eu penso sobre algum processo e com isso gerar novas ideias, trabalhando numa perspectiva mais criativa. O módulo 3 sai do indivíduo e vai para a organização. No módulo 3, a gente vai trabalhar com as características de uma empresa inovadora. Vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar dos sites aí que é para vocês acessarem. O módulo 3, então, tem como característica desvendar as dimensões que uma organização inovadora tem que trabalhar para se tornar efetivamente uma organização com essa perspectiva. O último módulo entra na lógica ou na perspectiva metodológica. É o módulo de inovação e design. Ali a gente vai enxergar um processo de inovação orientado pelo design, que está vinculado a várias organizações, escolas e também empresas como a própria IDEO. Né? E a gente vai trabalhar temas como Design Thinking, que é algo que está muito vigente hoje do ponto de vista do conceito e do contexto de inovação. Ali, a gente vai ter então os passos, digamos, para a gente trabalhar com o processo de inovação individualmente ou numa organização. Então esses 4 são os módulos que a gente vai estar discutindo e, obviamente, além dos vídeos que a gente vai ter, além das leituras que vocês têm que fazer com relação aos temas que vão ser trabalhados aqui comigo, eu vou trazer para vocês algumas pessoas, alguns empresários, algumas pessoas do campo acadêmico, para que eles possam debater com vocês, trazer elementos e trazer casos que permitam para vocês enxergar, por exemplo, um caso de sucesso nacional,
um caso de sucesso regional e muitas vezes casos internacionais de inovação. Para finalizar esse primeiro momento com vocês, pessoal, eu queria só colocar algumas ideias de sites que vocês já podem acessar agora. Se vocês acabarem esse vídeo e tiverem com vontade de discutir ou de buscar várias referências sobre o tema, tem 2 locais importantes que vocês devem acessar antes de seguir aí com os próximos vídeos. O primeiro deles é o site da Fast Company. A Fast Company é uma revista americana que faz uma lista de empresas mais inovadoras a cada ano. Então, nessa lista, vocês vão poder enxergar, por exemplo, empresas como Google, Apple e outras tantas que são recorrentes ali. Se essas empresas a cada ano são caracterizadas como organizações inovadoras, então elas devem ter algumas características que nos interessam. E é isso que a gente vai estar discutindo ao longo do curso e que vocês já podem capturar visitando aí o site da Fast Company. O segundo site é o site do TED.com. O TED.com é um ambiente de palestras, certamente alguns de vocês conhecem, né? E esse ambiente ele tem palestras de 3 a 18 minutos, a grande maioria delas, e que servem como palestras inspiradoras sobre algum tema. Se vocês entrarem no TED.com e escreverem lá inovação, certamente vão identificar várias palestras em diferentes idiomas e a grande maioria delas legendada em português sobre o tema. Se tiverem interesse em buscar palestras locais, naveguem aí, busquem TEDx, e eu já digo um para vocês que é o TEDx Unicinos, para buscar referências nacionais de palestras que dialoguem com o tema inovação. O nosso evento, o TEDx Unicinos, é um evento com o foco em inovação na educação, mas que certamente tem algumas palestras ali inspiradoras e que podem refletir e apoiar vocês no dia a dia na discussão desse tema. Para finalizar, eu queria de novo dar as boas-vindas, dizer que eu espero que vocês aproveitem bastante esse tempo que vão ter, não só com os vídeos, mas esse tempo de estudo sobre o tema inovação, e dizer que para mim é um prazer muito grande estar aqui construindo com vocês essa discussão sobre um tema tão importante, não só para a gente, mas para o desenvolvimento também do nosso país. Muito obrigado e até a próxima.